Pelo sinal da Santa Cruz, Pelo sinal da livrai-nos, ó Santa Deus, Cruz, nosso livrai-nos, ó Senhor, Deus, dos nosso nossos Senhor, dos nossos inimigos, inimigos espirituais e espirituais e carnais. Em nome do carnais. Pai, do Filho e do Em nome do Espírito Pai, do Santo. Filho e do Amém. Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Todo-Poderoso, céu e Criador da do céu e da terra, terra, e e em Jesus Jesus Cristo, seu Cristo, único seu Filho, único nosso Filho, nosso Senhor, Senhor, que foi que foi concebido concebido pelo pelo poder do poder do Espírito Espírito Santo, Santo, nasceu da nasceu da Virgem Virgem Maria, Maria, padeceu padeceu sob sob Pôncio Pôncio Pilatos, Pilatos, foi foi crucificado, crucificado, morto morto e e sepultado, sepultado, desceu à desceu à mansão mansão dos dos mortos, mortos, ressuscitou ao ressuscitou ao terceiro terceiro dia, dia, subiu aos subiu aos céus. céus, Está está sentado à sentado à direita direita de de Deus Deus Pai Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, donde há de donde vir há a de vir a julgar os julgar os vivos e vivos os e os mortos. mortos. Creio no Creio no Espírito Espírito Santo, Santo, na na Santa Santa Igreja Igreja Católica, Católica, na na comunhão dos comunhão dos santos, santos, na na remissão remissão dos dos pecados, pecados, na na ressurreição ressurreição da da carne, carne, na na vida vida eterna. eterna. Amém. Amém. Vinde, Espírito Vinde, Santo, Espírito enchei Santo, os enchei os corações dos corações vossos dos vossos fiéis e fiéis acendei e neles o acendei fogo neles do o fogo vosso do vosso amor. amor. Enviai, Senhor, o Enviai, vosso Senhor, o Santo vosso Santo Espírito, e Espírito, tudo e tudo será será criado, criado, e e renovareis a renovareis a face face da da terra. terra. Oremos. Ó Ó Deus, Deus, que que instruíste instruísse os os corações corações dos dos vossos vossos fiéis com fiéis, a luz do com a luz Espírito do Santo, Espírito Santo, fazei que fazer que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas as coisas, coisas, segundo o segundo o mesmo mesmo Espírito, Espírito, e e gozemos sempre de gozemos suas sempre de suas divinas divinas consolações, por consolações, Cristo por nosso Cristo nosso Senhor. Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Em nome Filho e do do Pai, do Espírito Filho e do Santo. Amém. Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, 18 de junho de 2020, 11ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Primeira leitura, leitura do livro do Eclesiástico, ou Sirácida. O profeta Elias surgiu como um fogo e sua palavra queimava como uma tocha. Fez vir a fome sobre eles e no seu zelo reduziu-os a pouca gente. Pela palavra do Senhor fechou o céu e de lá fez cair fogo por 3 vezes. Ó Elias, como te tornastes glorioso por teus prodígios! Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti? Tu, que te levantastes um homem da morte e dos abismos, pela palavra do Senhor, tu, que precipitastes reis na ruína e fizestes cair do leito homens ilustres, tu, que ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança no Horebe, tu ungistes reis para te tirar vingança e profetas para te sucederem. Tu fostes arrebatado num turbilhão de fogo, um carro de cavalos também de fogo. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, fostes designado para acalmar a ira do Senhor antes do furor, para reconduzir o coração do pai ao filho e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também, com certeza, viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida, não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada havia acima de suas forças, e até já morto, seu corpo profetizou. Durante a vida, realizou prodígios, e mesmo na hora da morte, suas obras foram maravilhosas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém, Senhor. Abençoe. Salmo responsorial. Ó Jesus, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Vai um fogo caminhando à sua frente,
e devora ao redor seus inimigos. Seus relâmpagos clareiam toda a terra. Toda a terra ao contemplá-los estremece. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os gentios, pois eles pensam que a força de muitas palavras serão atendidos. Não sejais semelhante a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, antes mesmo de lhe pedirdes. Vós, portanto, orai assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com efeito, se perdoardes as faltas uns aos outros, assim também vos perdoará o vosso Pai que está nos céus. Se vós, porém, não perdoardes aos outros, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje nessa primeira leitura belíssima do livro do Eclesiástico, também conhecido como Sirácida, que fala um resumo da grandiosidade, da glória do profeta Elias e de Eliseu, que ficou repleto do seu espírito. É um resumo dos prodígios que Elias fez em nome do Senhor. Que é lindíssimo, lindíssimo. Mas vamos nos ater apenas ao primeiro versículo dessa leitura, dessa primeira leitura. Eclesiástico, capítulo 48, versículo 1. O profeta Elias surgiu como um fogo, e sua palavra queimava como uma tocha. A palavra de Deus tem que fazer queimar o nosso coração. A palavra de Deus tem que fazer arder o nosso coração. O fogo. Tem que ser uma tocha ardente no nosso coração. O fogo que queima o nosso coração. Quando ouvimos a palavra de Deus, é o fogo do Espírito Santo que queima, que nos queima, sem nos consumir. Que nos queima
nos purifica, nos santifica, nos guia. É o fogo do Espírito Santo. É um fogo que vai Esse queimando fogo tudo que de dentro. queimava quando Elias falava. Sua palavra queimava os corações. A palavra de Elias queimava, fazia sentir, arder o coração das pessoas naquela época. E é assim que nós temos que ouvir a palavra de Deus, nosso coração tem que queimar quando a gente ouve a palavra de Deus. Porque isso é o fogo do Espírito Santo trabalhando dentro de nós. E assim acontece a conversão. Quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente sente queimar, sente arder o nosso coração. É assim que acontece o encontro pessoal com Cristo. O encontro pessoal com Jesus Cristo. Mas as O pessoas Espírito têm que abrir o Santo coração, age. né? A pessoa tem Sim, que estar com o coração aberto, né, para aceitar. Tem que sim. estar com fé no coração. Porque se você não tiver com fé, A fé é um dom do Espírito você não Santo. consegue absorver nada. A fé é um dom do Espírito Santo. Para nós termos esse encontro pessoal com Cristo, sentimos nosso coração arder pelo fogo do Espírito Santo, como Elias fazia com as suas palavras que vinham de Deus. O Espírito Santo em Elias fazia os corações queimarem quando ele falava as palavras do Senhor, as palavras de Deus. Entende? Para chegarmos a sentir o nosso coração arder pelo fogo do Espírito Santo, pela palavra de Deus, temos que buscar. Sim, temos que nos abrir a Deus, abrir nossa alma. Como nós fazemos isso? Buscando a Deus, orando, lendo a palavra, indo nas missas, Meditando, entendeu? Indo às missas, prestando atenção, assistindo a Santa assistindo Missa, a Santa Missa, lendo o Evangelho, lendo a Bíblia, orando. orando. Entende? Porque quando a gente dá um passo na direção de Deus, Deus dá dois na nossa direção. Entende? Verdade. Com isso, nós temos nosso encontro pessoal com Deus. Nosso coração queima quando a gente ouve a palavra de Deus. Essa queimação também se dá quando a gente entende a nossa miséria, nossa fraqueza, nossos pecados, nosso vício, a gente entende nossa miséria em relação a Deus e como Deus nos ama, mesmo nós sendo tão miseráveis. Entende? E esse amor por Deus, mesmo a gente entendendo a nossa miséria, faz queimar nosso coração de amor a Deus. Porque Deus, a gente entende o amor que Deus tem por nós, mesmo nós sendo tão miseráveis. Entende? Esse coração queimando de amor pela palavra de Deus, por Deus. O que está falando essa primeira leitura aí hoje é que a pessoa tem que estar em oração, mas, entendeu? O que eu entendi é que você tem que orar pelo menos um Pai Nosso com vontade, né? Com fé. Eu vou chegar lá no Evangelho ainda. Mas continua, pode falar. Ah, não, você está na primeira leitura. Tô na Então primeira leitura desculpa, ainda. vai lá. Você está, o Pai Nosso é no Evangelho. É. A gente vai falar agora do Salmo. Tem uma estrofe nesse Salmo que eu queria meditar. O Salmo está muito lindo. Tá lindo demais. E essa estrofe que eu quero meditar é a última estrofe desse Salmo. Que fala: os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos, aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. O que a gente entende desse salmo maravilhoso? Que as pessoas ficam adorando deuses falsos, né? Sim. Não é isso? Sim, exatamente. Acho que o verdadeiro Deus, alguns quando conhecem o verdadeiro Deus, só quer se prostrar aos pés de Deus, né? Essas estátuas que o Salmo fala, exatamente o que você falou, eram falsos deuses. É, o Baal, que né? Baal, né? Sim, esse Baal Baal, que... Sarte, Será, esses o falsos Baal deuses que daquela Deus época. destruiu, né? Daquela época, o povo
idolatrava esses falsos deuses nessas estátuas. O povo se prostrava nessas estátuas e diziam que eram deuses. Eu lembro. Entende? Tinha 450 pessoas. Eles colocavam toda a glória, toda a adoração esperando Baal nos ídolos. chegar, lembra? Nos ídolos. Nossos irmãos protestantes e evangélicos, eles não entendem muito bem nosso culto de veneração aos santos e às santas imagens. Entende? E alguns deles, não todos, né? Alguns deles nos acusam de idolatria, de sermos idólatras, que nós adoramos imagens, adoramos os santos, adoramos as estátuas que são imagens dos santos, entende? Nós nos prostramos a elas e nos adoramos. Isso que eles entendem. Nós somos idólatras, entende? Alguns deles, claro, não todos. Eu conheço um caso. Não, calma, deixa eu falar. Vou te falar um negócio. Mas nós podemos... É só a gente pesquisar um pouquinho, estudar um pouquinho a doutrina, que a gente entende perfeitamente que o culto que nós prestamos aos santos e às santas imagens não tem absolutamente nada a ver com adoração, com idolatria. Nada, nada. Primeiro, que adoração, adorar, não é algo que você faz através simplesmente com um gesto externo. Entendi. Por exemplo, a gente se ajoelhar diante de uma imagem da Virgem Maria Santíssima, se ajoelhar e orar. Os evangélicos entende? Não entendem isso. Não entende. Acho que aqui a gente está adorando Nossa Senhora, mas não é. Porque esse ato de se ajoelhar perante a santa imagem de Nossa Senhora e orar e rezar, isso não é uma adoração. Entende? Porque a gente entende que aquela santa imagem, entende? Não é Deus. Nossa Senhora não é uma deusa. A gente não está adorando, entende? A gente sabe que Nossa Senhora não está naquela estátua, não está naquela imagem. A gente sabe disso, entende? A gente sabe que ela está no céu, está aqui presente com a gente, está. Mas o fato é que a gente sabe que ela existe, né? Entende? Exatamente. Essa imagem que a gente tem é para a gente recordar, entende? É como se fosse uma imagem para a gente ter uma... Hoje em dia não tem isso, né? Mas antigamente a gente colocava imagem da nossa mãe, nossa família na carteira. Entendi. Uma imagem, para a gente lembrar, ter como carinho, entende? Exatamente assim as santas imagens. A gente tem para recordar, entende? Não é para adorar, não é uma adoração. Porque esse gesto de ajoelhar não é uma adoração. Porque para adorar, você não precisa estar ajoelhado. O gesto de adoração, ele não é uma coisa externa, simplesmente, não. A adoração, ela vem do coração. Entende? A adoração, ela vem do coração. Não é um gesto externo que vai fazer você adorar algo. A adoração vem do coração. E idolatria é você colocar qualquer coisa acima de Deus. Entende? A idolatria é isso. Idolatria não é a gente cultuar as santas imagens de Nossa Senhora ou dos santos. Por exemplo, você colocar o seu patrimônio, os seus bens materiais, seu dinheiro acima de Deus, você está sendo um idolatra. Você está idolatrando o dinheiro. Está colocando o dinheiro acima de Deus. Nossa. Entende? Tem tanta gente que faz isso, tem gente que bota o dinheiro acima de tudo. Está entendendo isso? Isso é idolatria. Colocar o dinheiro acima de Deus. Colocar qualquer coisa acima de Deus, independentemente do que for. Qualquer coisa ou qualquer pessoa. Entende? Porque a gente não coloca Nossa Senhora acima de Deus. Nunca. A gente entende que Nossa Senhora não é Deus, não é Deus. A gente já falou sobre isso nos outros vídeos. É uma criatura. Mas uma criatura muito especial, exatamente. Que Deus caprichou de uma forma que nunca mais fará. Entende? Uma criatura sem pecados. Verdade. Entende?
Eu falei da parte espiritual, da parte que a adoração ela vem do coração, não vem de gesto. Ou seja, você pode adorar. Adorar, a gente só adora a Deus. Deus unitrino, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, Deus Pai, Deus Espírito Santo. Adoração é só a Deus que a gente presta. O culto que a gente presta aos santos é culto de veneração. Entende? De Nossa Senhora é uma veneração especial, uma veneração maior do que a dos santos. A gente pode falar disso de forma técnica. Ó, adorar, adoração. Assim, adora somente o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos apenas o Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, prestando-lhe o culto de latria. Entende? Essa é a forma técnica de explicar o que eu estou falando. O culto que nós prestamos a Deus é um culto de latria. Entende? A Maria, Nossa Senhora, nós somente veneramos. Entende? Mas não é uma veneração a mesma que damos aos santos. Porque a veneração que nós damos a Nossa Senhora é uma hiperdulia. É uma ultraveneração, uma veneração muito grande. Entende? Uma veneração muito grande. Uma hiperdulia. E aos santos nós prestamos o culto de veneração simples, que é denominado de dulia. Entende? O culto aos santos, a veneração aos santos é dulia. A Nossa Senhora, uma veneração especial, uma veneração mais profunda, mais forte, mais intensa. É uma hiperdulia. Mas a Deus, nós veneramos a Deus sim. Nós também veneramos a Deus. Mas nós não só veneramos a Deus, nós adoramos a Deus. Que a veneração vai além, a adoração vai muito além da veneração. Entende? Nós podemos venerar e adorar a Deus. Entendeu? Nós podemos venerar e também devemos adorar a Deus. Mas venerar, a veneração é só a Nossa Senhora e só os santos. A Deus, apenas adoração. Adoração apenas a Deus. Entendeu? Os que adoram as estátuas se envergonhem, e os que põem a sua glória nos seus ídolos. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Entende? Naquela época, é o que eu falei, as pessoas realmente adoravam estátuas. Adoravam. Se prostravam e diziam, Deus, estou adorando meu Deus aqui, essa estátua aqui é meu Deus. Entende? Falsos deuses. Astarte, Aserá, Baal, Sete, Mote, vários falsos deuses. Entende? As pessoas realmente acreditavam que Deus estava presente naquelas estátuas. É sério isso. As pessoas acreditavam que o Deus deles estava presente naquelas estátuas. Acreditavam. Tanto é que as pessoas pegavam comida, oferendas, e botavam lá para as estátuas comerem, e eles achavam que as estátuas comiam as comidas. Que eles... Os espíritas também botam comida. Não vamos falar de outras religiões. Não vamos falar de outras religiões. Vamos falar o que aconteceu naquela época, entendeu? O que aconteceu naquela época? Naquela época era isso. As pessoas colocavam comida para as estátuas e achavam que as estátuas comiam. Mas quem comia era o sacerdote, porque a estátua não come, a estátua não fala, a estátua não... Então, menino, você não lembra que eles matavam até bicho para as estátuas? Sim, exatamente. Oferecia gente também? Exatamente, sacrifícios humanos. De virgens, de crianças. Isso, era muito pesado aquilo, era muito pesado. Era muito pesado. Muito pesado aquilo. Então, isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o culto de veneração que nós prestamos às santas imagens das estátuas de Nossa Senhora e dos santos. Ai, nossa, acho que é meu peito. Nada a ver. Você não lembra que eles queriam matar o irmão de Raab? E por que nós cultuamos os santos e Nossa Senhora? Por quê? Você sabe por quê? Porque Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Sim, exato. Nossa Senhora é a mãe de Jesus. E os santos, por quê? Você sabe? O santo é porque eles são mártires. São todos mártires. Sim, alguns deles são mártires, mas por que nós cultuamos eles? Você sabe? Porque nós cultuamos porque nós temos fé. Tá, você não sabe. No catecismo ensina. E eu vou te explicar agora. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1172, nos fala: ao celebrar o ciclo anual dos mistérios de Cristo, a Santa Igreja venera com particular amor, entendeu? Particular amor, a bem-aventurada Mãe de Deus, Maria, que por um vínculo indissolúvel está unida à obra salvífica de seu Filho. Entende?
Exatamente o que você falou. Nós cultuamos Nossa Senhora. Como Salvador, Nós veneramos Nossa Senhora porque ela está unida à obra salvífica de Jesus Cristo. Então, salvífica é o que? Vem de salvação? Isso, salvífica vem de salvação. Salvação. Entendeu? A salvação veio por Maria, veio por Nossa Senhora. Entendi. Nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Entendi. Deus, veio por Nossa Senhora, entendeu? Ó, quando o ciclo, agora no parágrafo 1173, quando no ciclo anual a Igreja faz memória dos mártires e dos outros santos, proclama o mistério pascal naqueles e naquelas que sofreram com Cristo e estão glorificados com Ele. Propõe seu exemplo aos fiéis, para que atraia todos ao Pai do Pai Nosso, que a gente vai rezar e vai ver daqui a pouco na meditação do Evangelho. Entendeu? Para que atraia todos ao Pai, por Cristo, e implora, por seus méritos, os benefícios de Deus. Entendeu? Ó, a seu exemplo aos fiéis, propõe o seu exemplo aos fiéis, para que os atraia todos ao Pai, por Cristo, e implora, por seus méritos, os benefícios de Deus. Entende? A intercessão dos santos é isso. Isso que é a intercessão dos santos. No modo melhor explicado, no resumo, no parágrafo 1195. Ó, celebrando em dias fixos do ano litúrgico a memória dos santos, primeiro da Santa Mãe de Deus, em seguida dos apóstolos, dos mártires e dos outros santos, a Igreja manifesta que está unida à liturgia celeste, glorifica o Cristo por ter realizado sua salvação em seus membros glorificados. O exemplo delas e deles o estimula em seu caminho para o Pai. Entendeu? Quando a gente cultua, a gente venera Nossa Senhora e os santos, mártires, apóstolos e santos de toda a nossa Igreja Católica, a gente está glorificando a Cristo. Entendeu? A gente está glorificando a obra que Cristo fez naquela pessoa. A obra que Cristo fez em Nossa Senhora. A obra que Cristo fez nos apóstolos, nos mártires, nos santos de toda a nossa igreja. Entendeu? A gente está glorificando a Deus, glorificando ao Cristo. A gente está adorando a Deus, adorando a Cristo. Entendeu? Entendi. Porque toda glória, todo louvor, toda honra que a gente presta a Nossa Senhora chega a Jesus Cristo. Chega a Jesus Cristo. E aos santos e mártires também. Isso. Entendeu? E a gente pede a ela que ela pede o Pai. Entendeu? Ó, exatamente. Mas é culto de veneração, adoração somente a Deus. Entende? Adoração somente a Deus. Por exemplo, a gente não pode adorar Nossa Senhora ou adorar os santos ou os mártires e dizer que a gente está adorando eles para adorar a Deus. Não, entende? Adoração é somente a Deus. Mas a adoração vem do coração. Adoração não é se ajoelhar, adoração não é você ficar sentado ou ficar em pé. Você pode adorar a Jesus, você pode adorar a Deus de qualquer maneira que for, em pé, sentado, entende? Porque a adoração não é um gesto simplesmente externo. A adoração vem do coração. Como eu já disse, tem pessoas que adoram dinheiro, tem pessoas que adoram muitas outras coisas nessa vida, Nossa tem pessoas que Senhora. adoram prazer, tem pessoas que adoram muitas outras coisas acima de Deus, entende? Tudo que você coloca acima de Deus é idolatria, é adoração, entende? Adorar e prestar culto somente a Deus significa isso. Entendeu? O culto que nós prestamos a Nossa Senhora e aos santos é a Deus. Porque a vida deles foi dedicada inteiramente ao Deus uno e trino, ao Deus Altíssimo, entende? A vida de todos os santos, a vida de Nossa Senhora, a vida dos mártires, dos apóstolos, foi inteiramente dedicada a Deus. Então o culto que nós prestamos a eles, nós estamos prestando a Deus. Verdade. Entendeu? E com isso, nós temos eles como exemplo, entende? Tem um livro de Thomas Kempis que é A Imitação de Cristo. Entende? Quando nós olhamos para a vida dos santos e queremos imitar os santos, nós estamos imitando a Cristo. Porque a vida deles foi uma imitação de Cristo. Entendeu? Você já falou desse Thomas Kempis? Thomas Kempis. A Imitação de Cristo. Livro muito bom. A meditação do Frei Gilson é excelente. Entende?
Quando a gente olha para os santos, a gente quer imitar a vida dos santos, a gente está, na verdade, imitando a Cristo, porque a vida deles foi uma imitação de Cristo, entendeu? Entendi. Vamos à meditação do Evangelho agora. Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai que está nos céus sabe do que precisais, muito antes que vós os peçais. Entende? Naquela época, os fariseus, doutores da lei, os pagãos, não só os fariseus, doutores da lei, mas também os pagãos, pessoas que não tinham conhecimento de Deus, eles faziam o quê? Né? Aqueles que adoravam falsos deuses, eles ficavam horas e horas e horas e horas e horas e horas orando aqueles falsos deuses, achando que eles iam ser atendidos pelo tempo que eles estão orando, entende? Pelas palavras bonitas que eles estão falando. Pela quantidade. Pela quantidade, isso, exatamente. Pela quantidade de tempo que eles ficavam orando. Exatamente. E não é assim que a gente se comunica com Deus. Não é assim. Entende? Porque não é. Nós com fé, né? É uma oração poderosa. Sim, então. Você a questão é, não é. Deus não tá recriminando você ficar horas em oração. Não é isso que Deus está falando. Porque quanto mais você orar, melhor. Entendeu? Quanto mais você orar, mas a questão é a intenção que você está fazendo isso. Entendeu? É o que eu falei. A adoração não é de atos externos. É a intenção que vem do coração que julga, que Deus não julga seus atos, Deus julga a sua intenção. Entende? Então, se você está horas e horas e horas orando, porque acha que Deus vai te atender assim, porque você está horas orando, olha Deus, eu fiquei horas orando agora, o Senhor tem que me atender, porque eu tô há 3 horas orando pro Senhor direto aqui, entendeu? O Senhor tem que me atender agora. Se o Senhor não me atender, eu vou largar de mão tudo, vou embora, entendeu? Tá entendendo? A questão não é essa. Agora, se você ficar 3 horas em oração a Deus, pelo simples prazer de estar orando, de estar na presença de Deus, é outra coisa, entende? A questão não é o tempo que você fica, a questão é a intenção que você está com aquilo que você está fazendo. Não sejais como eles, pois vosso Pai que está nos céus sabe do que precisais, antes mesmo de vós os peçais. Então Deus sabe o que a gente precisa antes mesmo da gente falar. Então se Deus sabe o que a gente precisa, se Deus sabe o que a gente precisa antes da gente falar, por que a gente tem que pedir? Já parou para pensar nisso? Já parou para refletir isso? Não tinha parado não. Então, a gente tem que pedir porque Deus quer que a gente peça. Entende? Deus não vai fazer nada, se a gente não pedir. É verdade. Deus quer que a gente peça, e peça muito, e peça com muita vontade, com muito fervor, com muita confiança. Entende? Deus coração. Quer que a gente peça de coração. E Deus quer, que a gente peça e depois agradeça como já tivesse recebido, antes mesmo de receber. Ele não faz a obra pela metade. Deus quer que a gente peça e ore como se já tivesse recebido. Verdade. Porque isso é confiança em Deus. Entende? E Deus quer que a gente peça. Por que Deus quer que a gente peça? Porque Deus não vai contra a nossa vontade. Por mais que Deus saiba o que a gente precisa, Deus saiba o que a gente quer, Ele não vai agir se a gente não pedir. Por exemplo, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus, quando estava encarnado aqui na Terra, antes da paixão, morte e ressurreição, Ele nunca, jamais, em hipótese alguma, fez absolutamente nada sem que pensassem, sem que quem estava... Ele faz tudo no tempo certo. Não. Escuta, presta atenção. Sempre que Jesus Cristo ia fazer algum milagre, alguma cura, alguma coisa, ele perguntava: é isso que queres que eu faça? O que queres que eu faça por ti? Entende? Quando via um cego lá, a pessoa era cega a vida toda, só que não tinha defeito nenhum, só era cego. Deus ia perguntar o que quer que aquele cego quer que ele faça por ele. Entende? Mesmo que seja óbvio. Mas o homem quer recuperar a vista. Ele quer enxergar, mesmo que isso seja óbvio. Jesus Cristo não ia lá e ia curar ele sem que ele pensasse, sem que ele pedisse. Entende? Deus não realiza nada sem a gente pedir. Porque Deus não vai entrar no nosso livre-arbítrio. Entende? Deus sabe o que é melhor pra gente. Deus sabe o que a gente precisa. Deus sabe que muitas vezes, muitas coisas que a gente pede, a gente na verdade nem precisa. A gente acha que precisa, mas não precisa. Porque Deus sabe o que a gente precisa. Mas Ele só dá o que a gente precisa. E quando a gente pede algo a Deus, e Deus não realiza, Deus diz, não vou te dar isso. Não é porque Deus é mau, porque Deus não quer fazer
nossa vontade, nosso desejo, nossa necessidade. Não é isso, não é isso. É porque Deus sabe que se Ele te der aquilo naquele momento, aquilo vai fazer mal para você. Aquilo pode fazer você pecar. Aquilo, entende? Pode colocar em risco a sua salvação. E a coisa mais importante que nós temos é a nossa salvação. Verdade. Deus quer a nossa salvação. Deus quer que sejamos salvos. Deus quer que estejamos com Ele no paraíso um dia. Entende? Deus não vai nos dar nada que possa pôr em risco a nossa salvação. E muitas vezes nós pedimos coisas que nós não precisamos. Nós achamos que precisamos, mas nós não precisamos. Entende? A gente fica de birrinha, que nem criança mimada. Ah, Deus não me deu o que eu precisava. Vou abandonar Deus agora. Vou embora, não vou mais na missa, não vou mais fazer isso, não vou mais orar, porque Deus não me deu o que eu queria. Você tá entendendo? Como isso é errado, como isso é pequeno, isso é infantil. Também, outra coisa também, quando a pessoa perde um ente querido, a pessoa é da igreja, a pessoa bota toda a culpa em Deus. Ah, eu vou mais na igreja, não vou. Meu marido morreu, Deus sabe o tempo de todas as morreu, coisas. Meu filho morreu. Aí o que a pessoa faz? A pessoa... Infelizmente, se revolta contra Deus. Se revolta contra Deus. Às vezes a pessoa está na caminhada, está na igreja, está lá, a pessoa vai, larga tudo. Porque acha que Deus foi culpado. Não, entendeu? Deus não é culpado de nada. Deus não mata ninguém. Deus não... A pessoa... É normal, a pessoa cresce, nasce, cresce, vive e morre, entendeu? É normal isso. Já agora todo mundo vai morrer. Isso é normal da natureza humana. Desde que Adão e Eva pecaram, a gente morre. Entendeu? Mas Deus sabe o tempo de todas as coisas. Então, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: vós deveis rezar assim. Olha, Deus, você tem noção que Deus nos ensinou a rezar? Deus desceu dos céus, se encarnou e nos ensinou a orar para Ele. Você tem noção disso? Da oração do Pai Nosso, que é uma oração mais forte, poderosa que a gente conhece. Que tem. Entende? Porque o próprio Deus nos ensinou a orar. O próprio Deus nos ensinou a orar. Vou te falar, muita gente não sabe rezar o Pai Nosso. Tem muito homem aí que não sabe, muita mulher. A oração mais poderosa que existe, mais forte que existe é o Pai Nosso. Porque o próprio Deus nos ensinou a orar. Reza, o próprio Deus nos ensinou a nos comunicar com Ele. Entende? Quando reza, reza morno. Vós deveis rezar assim: Pai Nosso que estás nos céus. Nosso Pai, nós temos um Pai. A oração do Pai Nosso começa com Pai. Nós temos um Pai que está no céu, que nos ama, entende? E que quer o nosso bem, quer a nossa salvação, quer que estejamos juntos a Ele um dia. O nosso Pai que está no céu, que olha por nós, que cuida de nós, que nos ama e quer o nosso bem, quer a nossa salvação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome, Pai. Seu nome é santo, teu nome é santo, Pai. Entende? O que significa santificar? Santificar significa separar, colocar à parte. Santificar significa colocar à parte, separar, segregar. Entende? O nome de Deus não pode ser usado em vão. O nome de Deus não pode ser usado para qualquer coisa. O nome de Deus não pode ser usado como se você fala qualquer coisa. Não, o nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. O nome de Deus tem que ser santificado. Entende? Muito. O nome de Deus tem que ser santificado. O nome de Deus é santificar, porque Deus é santo. Deus é perfeito. Deus é sem pecados. Deus é sem erros. Deus é sem falhas. Deus não é miserável como nós somos. Entende? Deus é santo. Devemos santificar o nome de Deus. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, Pai. O teu reino venha a nós. Senhor, venha o teu reino. Que o teu reino seja presente em nós. Que o teu reino seja presente aqui na terra. Que o teu reino seja presente no nosso meio. Que o teu reino viva em nós. O reino de nós somos, dentro de nós. O Espírito Santo em nós é o reino de Deus presente. Entende? Venha a nós o teu reino. O Espírito Santo veio a nós. O reino de Deus vem a nós no Pentecostes. O Espírito Santo é o reino de Deus. Jesus Cristo é o reino de Deus. Entende? O coração dos vossos fiéis. Venha a nós o teu reino venha a nós, Pai. Teu Espírito Santo venha a nós, Senhor. Nos purifica, nos santifica. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, seja feita a tua vontade nesta terra. Seja feita a tua vontade nesse mundo, assim como no céu. No céu é feita a vontade de Deus.
No céu só é feita a vontade de Deus. Nada acontece no céu que não seja a vontade de Deus. Verdade. Entende? Se aqui na Terra fosse assim, o mundo não estaria como está hoje em dia. Uhum. Entendeu? As pessoas não estariam perdidas como estão hoje em dia. Verdade. Se a vontade de Deus fosse feita. As pessoas não Se fazem a vontade de fosse Deus. feita, O problema é que as pessoas não fazem a vontade de Deus. As pessoas querem fazer suas próprias vontades, querem seguir suas próprias vontades, querem seguir suas próprias más inclinações, querem seguir seus Só a vícios, querem vontade seguir seus deles que pecados, prevalece. querem fazer. Entende? Querem fazer o que vocês querem fazer. Não perguntam. As pessoas não querem fazer a vontade de Deus. O problema é esse. Não perguntam. Se as pessoas fizessem a vontade de Deus, o mundo seria completamente diferente. Entende? Porque a vontade de Deus é santa, porque Deus é santo. Senhor, seja feita a tua vontade. Quero prova se alguém pergunta isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia, nossa. O pão nosso de cada dia, sim, é o trabalho, é o pão, é o pão da padaria, sim, é o pão, é o nosso alimento, nossa comida de cada dia, nossa comida, mas também é o alimento espiritual, é a palavra de Deus, o Santo Evangelho, a Bíblia, o alimento, as homilias, as pregações, entende? O pão nosso de cada dia é nosso alimento diário, nossa oração, nós nos alimentamos da oração também, nos alimentamos de Deus. Entende? O alimento não só o alimento da carne, não só o pão, não só a comida, o arroz e feijão, não só esse alimento, mas é também esse alimento, mas não só esse, é o pão espiritual também, entende? O pão nosso de cada dia. É o nosso pão de cada dia. Também a Santíssima Eucaristia, entende? A Santíssima Eucaristia também entra aí, o pão de cada dia. Jesus que se faz pão por nós, se faz pão pela nossa salvação, se faz pão por amor a nós, entende? O pão de cada dia. Perdoa as nossas ofensas. Eu vou pular isso aqui, vou deixar isso por último. Vou partir para o próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Senhor, não nos deixe cair em tentação, Senhor. O Senhor sabe que nós somos fracos. O Senhor sabe que nós somos miseráveis. O Senhor sabe que nós temos más inclinações, temos maldades, impureza dentro de nós. Não nos deixeis cair em tentação, Senhor. Nos dê força, nos purifica, nos santifica, nos fortifica do Seu Espírito Santo, para que nós não caímos em tentação, porque o diabo nos tenta, Satanás nos tenta. Entende? Satanás está como um leão a rugir para nos tentar, para nos devorar. Mas tudo que ele pode fazer é nos tentar. Nós só podemos cair em tentação se nós queremos, nós nos afastarmos de Deus, porque Deus nos fortalece. Deus nos fortalece para que nós não caiamos em tentação. O Espírito Santo de Deus nos fortalece. O inimigo só quer uma brecha. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós paramos de orar, quando nós paramos de ir à Santa Missa, quando nós paramos de comungar, cara, isso é uma brecha enorme para o inimigo agir. Entende? Uma brecha enorme, 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 enorme. Então, nós não podemos nos afastar de Deus. Porque se nós deixarmos de orar a Deus, se nós deixarmos de ter comunhão com Deus, o principal, o maior prejudicar somos nós mesmos. Deus não vai se prejudicar. Nós que vamos nos prejudicar. Sabia? Deus não precisa das nossas orações. Nós que precisamos orar a Deus. Sabia? Sim, como o leão a rugir, vendo a quem devorar. O príncipe é sorrateiro. Senhor, não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos fortalece. Nos fortalece com o seu poder. Nos fortalece com o seu Espírito Santo. Nos fortalece, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. E nos livra do mal. Nos livre do maligno, Senhor. Nos livre do maligno, Senhor. Nos livre do maligno. Agora vamos meditar esse versículo que eu pulei, que eu vou fechar com ele. Esse versículo nesse tópico. Porque a oração do Pai Nosso é um tópico. São 7 pedidos que nós fazemos na oração do Pai Nosso. Você presta atenção, são 7 pedidos. São tópicos. É a oração perfeita. Porque o próprio Deus nos ensinou a orar. O próprio Deus nos ensinou a nos comunicar com Ele. O próprio Deus nos ensinou a pedir o que nós devemos pedir. Entende? Ó, perdoa as nossas ofensas. Senhor, perdoa as minhas ofensas, Senhor. Eu que o ofendo tanto, todo dia, Senhor, cometo injustiças, pecados contra Ti, meu Deus. Eu que sou tão miserável, tão pecador. Me perdoa, meu Deus. Perdoa as minhas ofensas, Senhor. Tende misericórdia, tende piedade de mim, meu Deus. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas contra Ti, Senhor. Perdoa, Senhor. Olha, todos os ciscos do meu olho, Senhor, mas, trava, Senhor. Mas tem um porém nesse perdão. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, para nós termos o perdão de Deus, nós temos que perdoar os nossos irmãos. Temos que perdoar quem nos ofende. Temos que perdoar quem nos faz o mal. E outra coisa é perdoar de coração. Olha, não é perdoar só da boca para fora, não. Nós fazemos o mal para Deus todo dia. Coração. Nós fazemos o mal para Deus todo dia. Porque todo dia nós pecamos. Por menor que seja o pecado, todo dia nós pecamos. Entende? Todo dia nós pecamos. Todo dia nós ofendemos a Deus.
Todo dia nós fazemos o mal a Deus. Deus que é santo, Deus que é justo, 100% Todo santo, dia a 100% gente justo, peca, todo 100% bom. Deus que é perfeito, Deus que é sem pecados, Deus que é Por isso que a santíssimo. gente tem que pedir todo Entende? dia perdão. Entende? Deus que é A gente tem que santíssimo. pedir todo dia perdão Nós, dos nossos pecados. nós somos miseráveis pecadores, Nós somos ofendemos a miseráveis Deus. pecador. E por que nós não somos vamos cheios de perdoar? cisco no olho, E cheios por de trava nos por que olhos. nós não vamos perdoar nossos irmãos? Temos que perdoar de coração. Nós que somos miseráveis, Nós temos que perdoar nós que de somos coração. miseráveis, nós que somos miseráveis pecadores, nós que não somos santos, nós que não somos perfeitos, nós que não somos justos. Entende? Como que nós não vamos perdoar nossos irmãos que cometem falhas, que cometem misérias conosco? Como? Se Deus que é infinitamente bom, infinitamente santo, infinitamente justo, Deus que é santíssimo, nos perdoa. Como que nós, que somos miseráveis, não vamos perdoar nossos irmãos? Como? Entende isso? Nós temos que perdoar. Então, perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Entendeu? E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Amém. Livrai-nos do maligno. Ó, de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as vossas faltas que cometestes contra ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Glória Senhor. a vós. Lindíssimo, Senhor. lindíssimo esse evangelho, Glória a essa vós, palavra, Senhor. essa meditação. Obrigado, Senhor, por essa palavra, por essa meditação. Obrigada, Esse Pai Senhor. Nosso, que é uma Nossa. oração perfeita, oração maravilhosa, oração que mais poderosa, mais forte que nós podemos fazer a Deus. Mas, Que o Vitor, próprio Deus nos ensinou a orar. Vamos lá, vamos rezar agora. Vamos encerrar. cantar o Pai Nosso. Vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro pedido, primeiro tópico, santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. Segundo tópico, segundo pedido. E seja feita a tua vontade. Terceiro. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que seja sempre assim. Vamos finalizar rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Vamos meditar esse Pai Nosso, vamos rezar meditando esse Pai Nosso. Presta atenção em cada palavra desse Pai Nosso. Presta atenção em cada palavra desse Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis, Senhor, não nos deixa, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.